Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e missionária para você se conectar em pleno conhecimento em série de mensagens bíblicas da Palavra de Deus. E aqui agora eu vou apresentar para você o tema da mensagem que vai gerar saúde mental, emocional e espiritual. As preciosas promessas de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Estamos no mês de março. No mês de março é um mês de oração pela Junta de Missões Mundiais e pelos nossos missionários. Fica conectado em oração. As preciosas promessas de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A grande salvação. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O texto em apreço de João 3,16 é tão sublime, tão profundo, tão exaustivo e tão importante que Martinho Lutero o chamou de miniatura do Evangelho. Vou analisar em profundidade esse versículo para explorar suas riquezas e cavar nessa mina inesgotável. Se sente preparado ou preparada para ouvir? Os judeus estavam familiarizados com a verdade de que Deus amava os filhos de Israel. Aqui, porém, o amor de Deus não se restringe a uma raça. O amor de Deus precisa ser admirado não porque o mundo é tão grande e inclui tanta gente, mas porque o mundo é tão mau. O mundo é tão ímpio que o apóstolo João, em outras passagens bíblicas, proíbe os cristãos de amá-lo ou de amar qualquer coisa do mundo. 1 João 2,15 a 17. Não há contradição entre essa proibição e o fato de que Deus realmente ama o mundo. Os cristãos verdadeiros não devem amar o mundo com amor egoísta de participação. Deus ama o mundo com amor altruísta e valioso de redenção. Quer saber a razão porque essa salvação é grande? Megas. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, respondeu: a salvação é grande por causa da procedência, porque Deus amou. Theos, agapau. Vou compartilhar aqui agora 3 verdades teológicas sobre o amor de Deus, a fonte de nossa salvação. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus. Você vai gostar dos resultados, muitos benefícios espirituais advirão. Em primeiro lugar, o amor de Deus por você é eterno e incondicional. O Criador dos céus e da terra, Deus, colocou seu coração em você desde toda a eternidade. O amor de Deus por você é eterno, incondicional e perseverante. O amor de Deus é espontâneo e autogerado. Você não merece o amor de Deus. Deus te amou quando você era inimigo dele. Deus te amou apesar de você ser pecador ou pecadora. Deus não sente nojo de você. Deus lhe deseja assim, como noivo se alegra com sua noiva.
Ele, Deus, te ama com amor eterno e ainda mais Deus lhe atrai para si com cordas de amor. O amor de Deus é incondicional. Não há nada que você possa fazer para Deus o amar mais, nem há nada que você possa fazer para Deus o amar menos. Você sabia? Em segundo lugar, quer saber de onde veio esse amor? Não podia vir de outra fonte que não fosse o próprio Deus. O amor de Deus vem dele mesmo. A causa do amor de Deus não está no seu objeto, mas no próprio Deus. Ele, Deus, ama porque é de sua natureza amar. Deus é amor. A causa do amor de Deus não está em você, mas no próprio Deus. Você sabia? Em terceiro lugar, quer saber qual a dimensão do amor de Deus? Você precisa conhecer o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus. O comprimento do amor de Deus alcança todos os homens, desde Adão até o último homem. Deus ama toda a raça humana e não quer que ninguém pereça, que ninguém morra. A largura do amor de Deus envolve todas as nações, raças, povos e tribos. O amor de Deus não é endereçado apenas aos judeus, como pensavam os fariseus, mas aos gentios. A altura do amor de Deus mostra que esse amor brotou no coração de Deus, e a profundidade do amor de Deus revela que esse amor desce ao encontro do mais miserável pecador. A salvação é grande por causa de sua amplitude, porque Deus amou o mundo. Theos, agapau, cosmos. Vou destacar novamente 3 pontos teológicos importantes. Em primeiro lugar, a extensão do mundo amado por Deus. Quando Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, conversou com Nicodemos, este possivelmente pensou que o Messias Christos viria apenas para a sua nação, para os judeus. Nicodemos imaginou que o amor de Deus estava destinado apenas a uma raça, mas Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, declara que o amor de Deus é extensivo a todo mundo, aos judeus e aos gentios, a todas as raças, a todos os povos, a todas as tribos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama o pobre e o rico. Deus ama o doutor e o analfabeto, o jovem e o velho, o religioso e o ateu. Para um fariseu, esse conceito era chocante. Isso porque os fariseus acreditavam que Deus odiava o mundo e tinha prazer em destruir o mundo. Mas Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, anuncia que Deus ama o mundo, ama os pecadores, a tal ponto de dar não um angelos ou outro ser criado, mas seu Filho eterno, Christos. Em segundo lugar, quer saber o que havia no mundo para que Deus o amasse? Não havia nele nada que fosse digno de amor. A ênfase não é que Deus seja capaz de amar um mundo tão grande, mas capaz de amar um mundo tão mau. Deus amou o mundo mau para redimi-lo. Nenhuma flor perfumada crescia nesse deserto árido. Havia inimizade com ele, ódio à sua vontade, desprezo à sua lei,
rebelião contra os seus mandamentos. Todavia, Deus amou o mundo. Em terceiro lugar, quer saber a quem Deus amou? Deus amou o mundo, amou os perdidos, pecadores de todas as raças, povos, tribos e línguas. Deus ama aqueles que não são dignos de serem amados. Deus ama apesar de ser rejeitado. Deus ama você que está ouvindo a voz terapêutica de sua palavra. Às vezes você pensa que é uma grande honra ser amado por alguém especial, conhecido, famoso. Você, porém, é amado pelo Criador do Universo, Deus. Deus, não apenas ama você, mas escolheu você, deu-lhe seu Filho, Cristo Jesus, para salvá-lo e conduzi-lo ao seu reino de glória. Já parou para pensar nisso? A salvação é grande por causa de sua intensidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vou destacar outra vez 3 pontos teológicos. Em primeiro lugar, o amor de Deus é indescritível. O amor de Deus não pode ser traduzido em palavras. Deus amou sacrificialmente. Deus amou e deu seu Hiós, Jesus Cristo. Deus amou e entregou tudo. Eu quero que se lembre disso. Em segundo lugar, o amor de Deus é eterno. Deus amou você antes de você nascer. Antes de lançar os fundamentos da terra, Deus já amava você. Antes que o sol brilhasse no firmamento, Deus já havia colocado seu coração em você. Antes que a terra desse o seu primeiro fruto, Deus já havia derramado seu coração em você. Deus amou você na eternidade. Deus planejou você. Deus pensou em você. Deus estava lá formando você no ventre de sua mãe. Deus viu os seus primeiros batimentos cardíacos. Deus viu quando você respirou pela primeira vez. Deus conhece cada pensamento, cada palavra, cada desejo, cada sussurro da sua alma. Deus jamais desistiu de amar você. Deus não abre mão de você. Consegue entender esse amor de Deus, essa verdade teológica? Em terceiro lugar, o amor de Deus é deliberado. Deus resolveu amar você e o escolher para Ele. Deus pôs seu coração em nós e nos escolheu em Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador para a salvação. Deus nos amou e nos adotou em sua família. Deus nos amou e nos escolheu para sermos seus filhos e herdeiros. Deus nos amou com amor eterno e nos atraiu para Ele com cordas de amor. A salvação é grande por causa de sua dádiva, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Hiós unigênito, monogênes. Alguns pontos teológicos merecem destaque aqui e agora. Em primeiro lugar, o preço da nossa salvação. Quem muito ama, muito dá. O amor que não se sacrifica é um simulacro do amor.
Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é a dádiva de Deus Pai ao mundo pecador e mau. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o pão do céu para o mundo faminto. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é água da vida para os sedentos. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o Cordeiro substituto para o pecador condenado. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o dom inefável de Deus. A você, eu quero que se lembre disso. Em segundo lugar, a dádiva de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, implica sua encarnação e morte. O amor de Deus revela o preço que Deus pagou por sua redenção. Não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que Deus remiu você. Deus comprou você mediante o preço de sangue, o sangue de seu Filho Jesus Cristo. Deus não levou em conta sua dívida. Deus a transferiu para a conta de seu Filho Jesus Cristo, que foi levado à cruz pelos nossos pecados e na cruz pagou nossa dívida, rasgou nosso escrito de dívida e gritou: Tetelestai, está consumado. Deus então transferiu a justiça de Jesus Cristo, seu Filho, para a nossa conta e nos declarou justo. Já parou para pensar nessa verdade teológica? Em terceiro lugar, quer saber o que foi esse dom? Foi o Rios Monogenes em que Deus se compraz. O Pai deu àquele que era um com Ele. Deus nos deu tudo. Deu-nos seu Rios Monogenes, seu Filho único. Deus deu-nos a si mesmo. O que mais poderia dar? No entanto, Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho, Rios unigênito Monogenes, Jesus Cristo. Deus nos amou a tal ponto de não poupar o seu Filho único, Jesus Cristo. Deus entregou Jesus Cristo, seu Filho, para ser ferido, traspassado, esbordoado, cuspido e pregado numa cruz romana para que nós fôssemos perdoados. Eu quero que se lembre dessa verdade. Em quarto lugar, quer saber como Deus nos deu seu Rios Monogenes, seu Filho unigênito? Deus enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para o exílio entre os homens. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, se esvaziou. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, nasceu numa estrebaria. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, cresceu numa carpintaria e morreu numa cruz romana. Deus enviou o herdeiro de todas as coisas, Cristo, para uma cidade pobre, uma família pobre, e Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, sendo rico, se fez pobre, não tendo onde reclinar a cabeça. Deus enviou o seu Rios, Cristo Jesus, para o meio de escribas e fariseus, cujos olhos astutos observavam e cuja língua cruel o açoitava com calúnias do mais baixo nível. Deus enviou seu Filho, Cristo Jesus, para sofrer fome e sede e para viver em pobreza total. Deus enviou seu Filho, Rios Monogenes, Jesus Cristo, ao mundo para ser escorraçado, pisado, açoitado, esbordoado e pregado numa cruz romana. Deus deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para tornar-se maldição
e sofrer as mais terríveis angústias. Em quinto lugar, a cruz não é a causa do amor de Deus, mas seu resultado. Deus não nos amou porque Jesus Cristo, seu Filho, morreu por nós. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, morreu por nós porque Deus nos amou. O amor de Deus é a causa, a cruz é a consequência. Não foi a cruz que deu a luz ao amor de Deus. Foi o amor de Deus que trouxe ao mundo a cruz. Em sexto lugar, quer saber quando Deus deu seu Hios monogênis Jesus Christos? Deus nos deu seu Filho único, Jesus Cristo, antes da fundação do mundo. A cruz estava incrustada no coração do Pai desde a eternidade. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Salvador, foi morto desde a fundação do mundo. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, sempre foi o dom de Deus. Sua promessa foi dada na queda do homem. Através dos tempos, Deus se manteve fiel à sua promessa. Deus olhava para seu Filho unigênito, Jesus Cristo, e via a cruz. Todos os sacrifícios realizados pelos sacerdotes prenunciavam que, na plenitude dos tempos, Deus certamente entregaria seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Eu fico pensando, até quando Deus dá o seu Filho unigênito? A dádiva de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi um ato permanente de Deus. Deus, nunca retrocedeu, mesmo vendo as agruras e o sofrimento do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Mesmo o vendo traspassado, escarnecido, ferido, Deus não poupou nem o seu próprio Hios monogênis, Jesus Cristo, mas pelo contrário o entregou. Esse é o amor que as muitas águas não podem apagar, amor eterno, amor infinito. Assim como esse dom não se refere só à morte de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, e sim a todas as eras que a precederam e ainda mais inclui todas as eras posteriores. Deus deu e continua dando seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Deus está oferecendo Jesus Cristo, seu Filho unigênito, neste momento. A fonte eterna está aberta e jorra hoje como quando foi aberta. Esse dom é inexaurível, é inesgotável. Eu quero que você se lembre dessa verdade teológica. A salvação é grande por causa da causa de sua oportunidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. João 3,16. A salvação não é o resultado das obras que fazemos para Deus, mas da fé que depositamos em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A aliança da graça difere tanto da aliança das obras, com as trevas diferem da luz. O texto não diz que Deus deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, a todos os que guardam a lei, a todos os que forem eticamente sadios, a todos os religiosos, a todos os que praticam coisas boas, a todos os sinceros, a todos os que amam a si mesmos. Deus deu seu Hios
monogenes, Jesus Cristo, a todo aquele que nele crê. Essa expressão é tanto convite indiscriminado dirigido a todos os que creem, como uma exclusão absoluta de todos os que não creem. Eu quero que se lembre dessa verdade teológica aqui e agora. Mas quer saber o que é crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? Em primeiro lugar, é acreditar firmemente na verdade do Evangelho. É preciso acreditar que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, levou nossos pecados sobre o madeiro e se fez pecado e maldição por nós. Você precisa crer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e por seus ferimentos fomos sarados. Você precisa entender que Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, nos substituiu na cruz e foi ferido por Deus e traspassado por causa das nossas transgressões. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, morreu por mim e por você. Deus puniu os meus e os seus pecados em seu Filho Ios monogenes, Filho unigênito, Cristo Jesus. Na cruz, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, satisfez a justiça violada de Deus em nosso lugar. Na cruz, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, sofreu o golpe da lei que eu e você deveria ter recebido. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, bebeu o cálice do juízo que eu e você deveria ter bebido e morreu a morte que eu e você deveria ter morrido. Mas, ainda mais, quer saber o que é crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? Em segundo lugar, é apropriar-se da verdade do Evangelho. Não basta saber que Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, morreu na cruz. É preciso entender e aceitar que ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, morreu por você. O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, foi vertido para purificar você. É preciso saber que ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, comprou para você a vida eterna. A morte de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, foi vicária, substitutiva. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, morreu em nosso lugar. É preciso colocar sua fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e aceitar o que ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, fez por você. Ainda mais, continue ouvindo, quer saber o que é crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? Em terceiro lugar, é descansar unicamente nessa fé para a sua salvação. Lance fora qualquer outra confiança nos seus méritos, nas suas obras, na sua moralidade, na sua religiosidade. Não há outro nome dado entre os homens para que você seja salvo. Quem crer nele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, tem a vida eterna. Deus faz aqui uma limitação. Todo aquele que nele crê. Entra aqui um limite imposto pelo próprio Deus. Todavia, a pior pessoa que tenha sido culpada de todas as luxúrias da carne, que tenha vivido desregrada
e desporodamente, que tenha sido uma leprosa moral, cativa dos vícios mais degradantes, se essa pessoa crer pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, será perdoada, purificada, justificada, não perecerá, mas terá a vida eterna. Deus faz aqui uma oferta a todo aquele que nele crê. Esta oferta é endereçada hoje a você que está ouvindo e conectado. A salvação é grande por causa da segurança do livramento, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. João 3,16. Há um perigo eterno, há uma condenação eterna. A única maneira de escapar dessa ira vindoura é crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O juízo divino alcançará todos. Ninguém escapa do Deus inescapável e ainda mais de suas ameaças. Aqueles que creem em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, são selados, justificados, perdoados, redimidos e têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Quem crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, pela fé, jamais perecerá eternamente. A salvação é grande por causa de sua oferta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Deus tem para você a vida eterna, Zoe Aionios. Não é vida passageira, é vida eterna, é a mesma vida de Deus. É vida abundante, superlativa, maiúscula, eterna. A Zoe Aionios, vida eterna, é comunhão com Deus. A Zoe Aionios é fruição bendita. A Zoe Aionios, vida eterna, é uma festa que jamais acaba, no melhor lugar, com a melhor companhia, com as melhores roupas, com as melhores iguarias, com as melhores músicas. Eu quero que você se lembre dessa verdade teológica. Essa vida eterna está com você na infância, na adolescência, na juventude, na velhice, na eternidade. Essa vida eterna está com você se você viver até os 70, 80 ou 90 anos. Essa vida eterna está com você se ultrapassar o centenário. E essa vida eterna continuará a florescer no momento que você estiver a um passo da sepultura. Essa vida eterna permanecerá depois de você deixar esse corpo. Essa vida eterna continuará quando o seu corpo for ressuscitado e você comparecer diante do trono de Deus. Essa vida eterna brilhará mais que as estrelas. Enquanto houver o Deus eterno, os salvos viverão. Enquanto houver os céus, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, os salvos se deleitarão nele. Enquanto Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, o Verbo eterno existir, os salvos viverão e se deleitarão no seu amor. Gostou do conteúdo de João, capítulo 3, versículo 16? Se sente aqui agora preparado ou preparada a entregar sua alma para Jesus Cristo
o Filho de Deus Salvador. No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Só Jesus Cristo salva. A solução é Jesus Cristo. A única esperança para a sua alma é Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui agora se sente preparado ou preparada a confessar seus pecados para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Venha rapidamente para Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, enquanto o seu coração bate em seu peito e ainda mais enquanto você respira o ar da graça de Deus, pois haverá um tempo que você não terá mais oportunidade.